queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui novamente convosco para louvar ao Senhor, para participar dos símbolos com os irmãos e também para expor a palavra do Senhor para a nossa edificação. Irmãos, devo dizer que tenho um problema em relação à pregação anterior. Eu vou-vos explicar porquê. Na sexta-feira, estávamos lá no SERP, nos acampamentos do Palhal, e eu, o Jonatas, o Tiago Lourenço, e estávamos a receber material novo, né? Um forno novo, uma máquina de lavar louça nova. E as coisas vinham com manual de instruções. E eu disse, está aqui o manual. E o Jonatas, é mais ou menos assim, não me estou a recordar, é para ler em último recurso. Normalmente tentamos sempre antes de ler o manual. E ele olhou para mim com um ar esquisito. Mas nessa sexta-feira à noite, eu fui ouvir a pregação do Jonatas. E aí sim fez-se luz. Porque é que ele olhou para mim daquela maneira. E os irmãos certamente que estiveram aqui a semana passada percebem o porquê daquele olhar, não é? Temos aqui uma incompatibilidade acerca dos manuais e de como utilizá-los. Irmãos, vamos então olhar mais uma vez para o Sermão do Monte, e eu dou os parabéns à Igreja por estar a seguir esta série, esta exposição da Palavra de Deus no Sermão do Monte. E se há um livro que eu gostaria de recomendar, eu não o vendo, mas recomendo vivamente a sua leitura. Dietrich Bonhoeffer foi um pregador, teólogo, luterano, fazia parte da Igreja Confessante na Alemanha, que se opunha ao regime de Hitler. E ele escreveu este livro chamado Discipulado. É um livro que fala não só do Sermão do Monte, mas também fala do Sermão do Monte, onde Bonhoeffer ele vai discorrer um pouco sobre o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Não somente à luz do Sermão do Monte, mas também. E é uma leitura que eu recomendo a todos. É aqui que ele vai cunhar aquele termo graça barata. Graça barata é a graça que, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Então, eu recomendo vivamente para os irmãos que estão agora a mergulhar no Sermão do Monte, se querem ainda enriquecer-se mais, procurem em alguma livraria, adquiram este livro. Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. É da editora Mundo Cristão. O Sermão do Monte é um sermão, como o Daniel disse, se calhar dos mais importantes, pelo menos dos mais impactantes. Martin Lloyd-Jones diz-nos que o Sermão do Monte fala-nos hoje e prescruta-nos até ao mais íntimo das nossas almas. Ele vai falar não à nossa superficialidade, não ao nosso exterior, mas ao nosso coração, às nossas intenções, aos nossos pensamentos, às coisas mais escondidas e obscuras que há em nós. O Sermão do Monte vai nos falar. E todo o Sermão do Monte, ou a partir agora do capítulo 5, verso 21, até quase ao seu final, à conclusão, o Sermão do Monte vai ter como base aquilo que os irmãos meditaram a semana passada. Que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Todo o Sermão do Monte, a partir deste versículo agora, é discorrendo a pensar nesta justiça que tem que exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus. Ser discípulo de Cristo não é seguir uma série de regras, uma lista de faz e não faz. E um outro livro que eu recomendo,
É o livro Crucificando a Moralidade, que vai falar acerca das bem-aventuranças. E o Sermão do Monte como um todo não é esta lista de faz umas coisas, não faças outras. Seguir a Cristo, ser seu discípulo, significa arrancar de nós mesmos as nossas máscaras, deixar cair as nossas defesas e enfrentar a nossa própria miséria e a nossa podridão moral. É enfrentar aquilo que nós somos. Isto é ser discípulo de Cristo. É entender porque é que não somos dignos de estar na presença de Deus, de aceitar que precisamos de um Salvador que é capaz de viver a vida que nós não conseguimos viver e que foi capaz de morrer a morte que nós deveríamos morrer. O Sermão do Monte ajuda-nos a entender a nossa própria falência, ou como os irmãos já ouviram, a própria insolvência da pessoa. O Sermão do Monte é perceber, olhar para o Sermão do Monte, para o discipulado com Cristo, é perceber a nossa necessidade de Cristo. Esta vida que nos é apresentada neste sermão é vida vivida por Cristo. E é com base nessa vida de Cristo que nós somos cumpridores deste sermão. Bonhoeffer, o autor que eu vos apresentei, é muito claro e ajuda-nos a perceber isso. Diz assim: a nossa justiça, a justiça que excede em muito a dos escribas e dos fariseus, a nossa justiça está no facto de que entre nós e a lei está aquele que já cumpriu toda a lei. Quando vamos para a vida do Sermão do Monte, encontramos uma lei que já foi cumprida. Antes mesmo de começarmos a praticar, as suas exigências da lei já foram satisfeitas. A justiça que a lei exige, e que vemos no Sermão do Monte, já está ali. É a justiça de Jesus, que vai à cruz por causa da lei. E ele termina assim um pensamento: Jesus é a justiça do discípulo. Quando Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder em muito, não é nós sermos melhores porque não somos. É que nós vamos àquele que cumpre toda a justiça. E nele encontramos o cumprimento de toda a justiça de Deus. Ao lermos estas 6 antíteses, e nós hoje vamos olhar para uma delas, devemos estar conscientes que Jesus não está a contradizer a lei, já foi dito a semana passada. Ele não se está a contradizer acerca daquilo que acabou de dizer, que nem um i ou um til será mudado. Ele não está a contradizer isso. Jesus não está a combater a lei, mas está a combater a interpretação da lei. Aquilo que foi feito pelos intérpretes judeus da lei, também é feito por nós hoje em dia. É tornar a lei observável. É tornar a lei tão suave que ela pode ser cumprida. Aquilo que foi feito no passado é muitas vezes feito por nós também, que é pegar na palavra e fazer dela um livro de regras. Faz e não faz. Faz isto, não toques naquilo. Organizamos um conjunto de nãos que são possíveis de observar e assim pensamos estar a cumprir a lei de Deus e estarmos bem com Deus. Outra coisa que fazemos igual aos fariseus e escribas é olhar para a lei com superficialidade. Por exemplo, os irmãos aqui, eu aqui estou à vontade para falar. Entendemos, e eu também entendo, que a mulher no culto deve usar o véu. Ok, estamos todos de acordo com isso, não é? Ou pelo menos a maior parte. Mas quando nós olhamos somente para o pedaço de pano que está em cima da cabeça
e que aquele pedaço de pano em cima da cabeça representa toda a espiritualidade de uma pessoa, perdemos o foco. Porque aquele ato é muito mais solene e muito mais profundo, representa um estado de espírito e um estado de coração interior. Então, percebemos, às vezes nós erramos olhando para uma pessoa, ok, tem o véu, não tem o véu, mais espiritual, menos espiritual, e perdemos o foco no interior da pessoa. Ser religioso, irmãos, criar listas de regras é fácil. É muito mais fácil nós criarmos um padrão, criarmos uma lista e obedecermos àquela lista. A religião ou a religiosidade é fácil. Sabem o que é difícil? É nós termos o nosso coração exposto, toda a nossa podridão, todo o nosso pecado diante de um Deus que é santo. E termos que lidar com isso. Isso é que é difícil. Agora, criarmos regras é a coisa mais fácil que há. Então, hoje nós vamos falar sobre a ira, sobre o ódio, sobre os homicídios que nós cometemos. Vamos, então, para Mateus, capítulo 5, verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo, o juízo ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Até aqui a palavra do Senhor. Este sermão será dividido em 3 partes principais: o ensino, a advertência e a aplicação. O ensino, a advertência e a aplicação. Tudo com base nestes poucos versículos. A pergunta que eu quero começar então é: somos seres violentos? Cada um de nós, examinando a sua própria vida, achamo-nos seres violentos? Eu estou certo que, se não a maioria, todos nós, achamos que somos pessoas pacatas, que não procuram a guerra, que não procuram as questões difíceis, que não procuram as intrigas, as divisões, as facções, que não procuram a violência. Eu estou convencido de que todos nós olhamos para nós mesmos assim. Que a violência não está em nós. Mas será que é mesmo assim? Será que nós não somos pessoas violentas? Ou será que somos mesmo pessoas violentas? Cada um de nós. Cada um de nós. Há um livro que eu tenho andado a ler, chamado Continente Selvagem. Kate Lowe ou Kate Love, não sei como é que se pronuncia o nome do autor. E o livro retrata o rescaldo da Segunda Guerra Mundial. A Europa após o término da Segunda Guerra Mundial. E nesse livro ele traça um quadro horripilante. E no 12º capítulo ele fala de um tema que é o tema da vingança. E nesse tema da vingança ele conta relatos de histórias de homens e mulheres que estiveram presos pelos nazis nos campos de concentração e quando foram libertos pelas tropas, pelos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, a União Soviética, quando eles foram libertos daqueles campos de concentração, reverteu-se a moeda e então eles passaram a ser os guardas e os guardas eram os reclusos.
os guardas alemães. E, irmãos, a história não melhorou em nada. A violência não melhorou em nada. Há lá relatos horripilantes, iguais ou piores do que aquilo que os nazis fizeram aos ciganos, aos judeus, austro-húngaros ou polacos. A vingança e a sede de vingança foi horrível. Então aquilo que aconteceu no pós-guerra não foi em nada melhor do que a própria guerra. Aquilo que aconteceu depois daqueles homens serem libertos não foi melhor em nível de violência do que aquilo que foi feito no tempo do nazismo. Eu compreendo o desejo de vingança. Eu entendo. Mas isto só me ajudou a refletir e a pensar sobre algo. Pessoas que eram, noutros contextos, incapazes de fazer mal a uma mosca, foram as pessoas mais horríveis e participantes dos crimes mais hediondos, mais horripilantes que a história poderá conhecer. Somos pessoas violentas ou não? Muita desta violência é um problema em nós, porque nós olhamos para a violência como algo necessário para resolver um problema. Achamos, em certa medida, todos nós achamos, que a violência é o caminho para a resolução de alguns problemas. Um filósofo alemão, Karl Jasper, a seguir à Segunda Guerra Mundial, refletiu e escreveu um livro sobre a culpa. O livro chama-se A Questão da Culpa, está disponível em e-book. E ele diz assim, em certo momento: há algo insolúvel na existência humana que sempre nos obriga a chegar a uma decisão com o uso de violência. Parece que há algo inato em nós, há algo que brota cá dentro, que nos faz pensar e acreditar que com a violência nós resolvemos os nossos problemas. E isto não se diz só respeito a guerras, diz respeito dentro de casa. Às vezes parece que acreditamos que um basta do homem é suficiente para acalmar o ambiente. Às vezes alguns parecem acreditar que uma bufetada é o certo e o ideal para resolver uma questão. Há algo que parece que nós acreditamos de que é a violência que vai terminar aquele problema. Somos seres violentos. Todos nós. Todos nós. Não há aqui ninguém que não seja violento. Não há aqui ninguém. Porque há algo em nós, e este algo que Karl Jasper dizia, algo insolúvel na existência humana, a Bíblia chama de pecado, que nos faz crer de que com a violência nós resolvemos os nossos problemas. Acontece connosco. Aconteceu com aqueles homens na Segunda Guerra, mas acontece connosco, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Então vamos para a palavra e vamos olhar para aquilo que ela diz. O texto, no versículo 21, temos aqui então o ensino de Jesus. E nós vamos olhar e aprender que para Deus não importa somente o que fazemos, importa também o que pensamos e o que dizemos. O que pensamos e o que dizemos. Então diz assim o ensino de Jesus, versos 21 e 22, que homicídio não é somente um ato, são palavras, são intenções, são pensamentos. Então Jesus começa, ouviste o que foi dito. Jesus não está a criticar a lei, mas está a criticar a interpretação da lei. E o que é que era dito? Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. O ensino era quem cometer homicídio terá que ser julgado no tribunal. Há alguma coisa de errado aí? Não, de maneira nenhuma.
O problema está em que era somente isso que era ensinado. Por isso é que vemos estes homens tão preocupados na observância da lei, a arranjar esquemas para matar o próprio Jesus. Para que eles matassem Jesus sem serem culpados da morte de Jesus. O problema estava aqui. Era resumir o ensino do não matarás a podes fazer tudo, mas não o mates. Quase que se sentem Satanás nas mãos de Deus em relação à vida de Jó. Olha, faz tudo, só não lhe tires a vida. Vai dizer, verso 22, eu porém vos digo. Jesus vai contrapor a sua interpretação com a dos fariseus. E vai dizer, todo aquele que sem motivo, e aqui o sem motivo há dúvidas se pertence aos originais ou não, mas não afeta em nada a interpretação. Todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Todo aquele que alimentar ira contra o seu irmão, todo aquele que odiar o seu irmão, todo aquele que sentir rancor do seu irmão, é tão condenável como o que matou o irmão. Mas Jesus vai mais fundo. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Não é só nutrir um sentimento de ódio, de ira, mas é insultar, ou como dizem algumas traduções, chamar-lhe raca, chamar-lhe cabeça oca, vazio, tolo. Quem insultar o irmão também está sujeito ao mesmo tribunal. E continua. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus expande a nossa compreensão acerca dos 10 mandamentos, acerca da verdadeira interpretação da lei. Jesus aqui é bem claro sobre a profundidade da aplicação não matarás. O mundo das palavras e das intenções é tão danoso como o assassinato. Às vezes fazemos das nossas palavras e pensamentos coisas inócuas, não é? Eu tinha lá, quando eu tinha a loja, eu tinha lá uma senhora que dizia sempre, mais vale dizê-las do que fazê-las. As asneiras, não é? Mais vale dizê-las do que fazê-las. Mas para Deus não é assim, porque dizer e fazer constituem o mesmo crime. Dizer e fazer constituem o mesmo crime. Pensamos que só porque dissemos e não fizemos, não nos vai acontecer nada. Quando diante de Deus, os nossos pensamentos e as nossas palavras condenam-nos tanto como os nossos atos. Então Jesus mostra algo interessante. Jesus mostra-nos que de facto todo o problema reside na mente e no coração. Todo o crime feito pela mão é que foi concebido na mente e no coração impregnado de ira e de ódio. Não é somente o resultado que é condenável. O não matarás é o resultado de um coração irado. Mas não é somente o ato que é condenado, é o início desse ato, que é um coração irado. Calvino, nas Institutas, ele diz, onde está a ira e o ódio, aí está a disposição maléfica. Onde está um coração irado, está todo o potencial para que um crime seja cometido. Olhemos para o início da nossa história. O primeiro homicídio. O primeiro homicídio foi entre dois irmãos, Caim e Abel. E Caim não acordou um dia a dizer, vou matar o meu irmão. Mas Caim começou por ter que lidar com um coração irado. Diz o texto lá, não precisam de abrir em Gênesis 4, 6,
Deus, no 4:5 diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. E Deus ainda lhe perguntou: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante. E diz a certa altura: eis que o teu pecado jaz à porta. O teu pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do teu pecado será contra ti. A ti cumpre dominá-lo. Aquele crime, aquele primeiro homicídio que aconteceu na história, nasceu de um coração irado, que não soube controlar o seu próprio pecado. Por isso é que Deus condena a ira. Porque a ira é o início de todo o homicídio. O ódio e o rancor é o início de todo o ato macabro contra o outro. É incrível percebermos, à luz da palavra, que o mundo das ideias, das palavras e dos atos diante de Deus estão em pé de igualdade. Por vezes tratamos as ideias e as palavras como inócuas, quando na verdade são prejudiciais e condenatórias. 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. É forte. É forte. Irmãos, isto só nos leva a pensar numa coisa. Jesus levava o pecado muito a sério. Muito a sério. Jesus levava o pecado a sério, não só aquilo que fazemos, mas aquilo que vem do coração. O próprio Senhor Jesus disse, e foi citado a semana passada, Marcos 7, de onde é que vêm os homicídios, os adultérios? De onde é que vêm os furtos? De onde é que vem o roubo, a maldicência, o engano? De onde? Do nosso coração. Do nosso coração. Então Jesus levava o pecado a sério. Jesus nunca suavizou o pecado. E ele mostrou que o homicídio, a prática, a ira, o ódio, o insulto, o desprezo pelo irmão são igualmente graves diante de um Deus que é santo. Então Jesus dá-nos a seguir a advertência. Versículos 23 a 26. E a advertência, diz assim o texto: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que é que Jesus está a dizer? A nossa comunhão com o irmão afeta a nossa comunhão com Deus. Vivemos numa era muito individualizada. Ninguém tem nada a ver com a minha espiritualidade, com a minha fé. Isso é entre mim e Deus. Não, não é. Porque o teu relacionamento com o teu irmão também dita o teu relacionamento com Deus. Uma vez mais, citando Bonhoeffer, ele é bem incisivo, ele diz: quem se irar contra o seu irmão, quem lhe dirigir palavras ofensivas, quem o difamar e o caluniar em público, já não tem lugar diante de Deus, porque é assassino. Chamar nomes ao irmão, ofender o irmão, desprezar o irmão, achar que ele não é nada em comparação a nós, achar que ele é um ser desprezível, alimentar ira, ódio, rancor contra os irmãos, é um assassino diante de Deus. E ele diz assim: separando-se do irmão, separou-se de Deus. Se nós nos separamos de uns dos outros, separamo-nos de Deus. A igreja que pretende apresentar-se a Deus, mas com um coração cheio de desprezo. Se nós achamos que tomamos hoje aqui a ceia e que prestamos culto a Deus
e que Deus recebeu o nosso culto. Mas se há ódio, se há rancor, se há desprezo entre os irmãos, então vocês estão a adorar um Deus que é falso. Porque o Deus verdadeiro não aceita a adoração e o louvor daqueles que odeiam os seus irmãos. Se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos o irmão, somos o quê? Mentirosos. Separando-nos dos irmãos, separamos-nos de Deus. Achando que podemos cultuar a Deus sem o irmão e que não precisamos dele para nada, então temos um Deus à nossa imagem, não o Deus das Escrituras. Se pensas que Deus recebe a tua adoração enquanto não fizeste nada para te reconciliares com o teu irmão, então esse Deus não é o Deus das Escrituras. Temos que nos reconciliar. Esta é a advertência. Se há ódio, que haja reconciliação. Há um corinho que eu gosto muito, não sei se os irmãos conhecem, que diz a começar em mim, né? E depois o refrão diz, onde há tristeza, como é que é? Que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim rumo à perfeição. Temos que substituir. Se há ódio, então a advertência de Jesus é reconcilia-te, para que a tua comunhão com Deus não seja afetada. E nós podemos até pensar, então, mas não fui eu que maltratei o irmão, foi ele que me insultou, foi ele que fez algo mal a meu respeito. Sou eu que tenho que ir, porque Jesus diz, se sabes o que é que Jesus está a dizer, se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, independentemente de ter sido tu culpado ou o outro, mas se há alguma coisa a resolver, resolve-a. Reconcilia-te. Então, mas porquê é que eu hei de procurar a reconciliação se não fui eu que provoquei? Porque tu amas a Deus. E tu prezas a tua comunhão com Deus. E sabendo que alguém tem alguma coisa contra ti, procura resolver. Irmãos, é certo, nós muitas vezes não vamos conseguir resolver. Mas a maior parte das vezes nós não queremos resolver. Porque o nosso orgulho é grande. Muitas vezes não queremos ficar a perder. Mas olhemos então para o exemplo máximo. Quem foi a parte ofendida com o nosso pecado? Deus. Quem foi o inimigo que praticou maldade? Nós. Quem veio ao encontro para a reconciliação? Fomos nós? Foi Deus. Irmãos, temos que aprender que muitas vezes buscar a reconciliação é saber que vamos sair prejudicados. Olhemos para o Senhor Jesus Cristo, aquele que não teve culpa alguma, aquele que era Senhor dos céus e da terra, aquele que vivia sendo adorado por anjos, arcanjos, serafins, querubins, aquele que não tinha necessidade nenhuma de nós, veio ao nosso encontro, aquele que suportou o escárnio, aquele que foi cuspido, aquele que foi esmurrado, aquele que foi esbofeteado, aquele que foi maltratado, ele sofreu a afronta por nossa causa para nos reconciliar com ele mesmo. E nós pensamos que não conseguimos. Irmãos, quem busca a reconciliação sabe que vai ficar a perder. Não busca a reconciliação para ganhar nada. Sabe que vai ficar a perder. Há uma história em 1 de Reis, capítulo 3, de duas, não precisam de abrir, duas mulheres com dois meninos cada um, com um menino cada uma, e uma delas perde o seu filho. Então há uma discussão entre elas em relação ao menino vivo. O filho é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Então vão ao rei Salomão.
E o rei Salomão, demonstrando a sua sabedoria, a sabedoria que ele tinha pedido a Deus, ele diz: tragam-me uma espada, dividimos o menino e fica metade para cada uma. E diz o texto que a mãe verdadeira, então aguçou-se o seu sentimento de mãe e diz: ela que fique com ele. Porquê? Porque ela não se importava de ficar a perder para não perder a coisa mais preciosa que tinha, que era o seu próprio filho. Então, ela que fique com ele. Aqui está a mãe verdadeira. E, irmãos, nós muitas vezes vamos ter que ficar a perder para não perdermos o fundamental e o mais importante. Muitas vezes vamos ter que pedir perdão, sabendo que se calhar nem tínhamos que pedir perdão. Muitas vezes temos que assumir os erros de que nos acusam, tendo consciência que não cometemos erro algum, mas muitas vezes por amor ao irmão, por amor ao relacionamento, por amor à harmonia, por amor ao Senhor, nós ficamos a perder para não perdermos o mais importante, a nossa comunhão com Deus. E em terceiro lugar, então Jesus aplica, verso 25 a 26. E ele fala-nos da urgência da reconciliação. Não são coisas adiadas. Tem que ser algo urgente. Irmãos, o texto não está a falar de purgatório. O texto não está a falar de penitências para pagar as nossas dívidas. Jesus usa uma imagem de tribunal de ser lançado no cárcere para dizer que as consequências vêm. Resolve os problemas o mais depressa possível, enquanto há tempo. É este o ponto de Jesus. É este o ponto de Jesus. Resolve os problemas o mais rápido possível. Irmãos, muitas vezes nós deixamos as coisas andar a tal ponto que ela torna-se irreversível ou com danos gigantescos. Eu não sei os irmãos se já viram, aqueles que não viram, se tiverem hipótese, vejam uma série chamada Chernobyl, da HBO, que retrata aquele momento triste da cidade de Chernobyl, onde uma explosão faz a morte ou produz a morte de milhares e milhares de pessoas no momento e nos anos seguintes. E pensar nesse acontecimento, como é que algo tão catastrófico começou em parte por um pequeno erro humano, uma troca de turno, um adiamento de um teste durante 10 horas, que levou a que outro turno, que não o que deveria ter sido, outro turno menos experiente, pegasse naquele teste, levou a um acidente catastrófico. Irmãos, nós às vezes não temos ideia de como pequenas coisas que, se não fossem feitas ou que se fossem tratadas de imediato, não chegariam ao ponto que chegam muitas vezes. Temos que olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida, para os nossos relacionamentos e sentir a urgência da reconciliação. Seja com os irmãos, seja com os nossos amigos, seja com a nossa esposa e com o nosso marido. Para que é que havemos de estar a adiar a reconciliação com o nosso marido, com a nossa esposa? Para que é que havemos de estar a adiar algo que se vai tornar não mais doce, mas mais amargo, mais intragável, que vai levar a um ambiente pior? Sintamos cada um de nós a urgência de nos reconciliarmos uns com os outros. Marido esposo com esposa. E a esposa com o esposo. O irmão aqui na igreja, com os nossos colegas lá fora, os pais com os filhos com os pais. Sintamos a urgência da reconciliação, porque senão a nossa comunhão com Deus é afetada, o problema agiganta-se e as soluções depois são drásticas. Então, resolve as questões o mais rápido possível. Deixa de lado o teu orgulho e perdoa e reconcilia-te com o teu irmão.
para que a tua comunhão com Deus possa crescer. Então, irmãos, que o Senhor ajude cada um de nós. Possamos perceber que temos sido homicidas, muitas vezes. Homicidas das nossas esposas. Homicidas dos nossos filhos. Homicidas dos nossos maridos. Homicidas dos nossos irmãos na igreja local. Temos sido homicidas pelo ódio que nutrimos. Temos sido homicidas pelos insultos que proferimos. Temos sido homicidas pelos desejos mais horríveis. Temos sido homicidas pelo desprezo que temos pelo irmão. Resolvamos isso. Procuremos a reconciliação, irmãos, para que possamos crescer no Senhor. Irmãos, e quero terminar como comecei, pensando sempre, este sermão não é para pessoas que são capazes de cumprir este sermão. Este sermão é para aqueles que reconhecem a sua falência e recorrem, em primeiro lugar, àquele que já cumpriu o sermão, o Senhor Jesus Cristo. E agora sim, na comunhão com Cristo, com o cumpridor do sermão, estamos capacitados a cumprir também e a viver este sermão nas nossas vidas.